Então, congregação amada do Senhor, hoje a gente vai falar de, de uma pergunta que Jesus fez para Pedro. Jesus perguntou: Tu me amas? Olha, essa pergunta Jesus fez 3 vezes para Pedro. E eu acredito que Jesus também faz essa pergunta para nós hoje. Qual será a sua resposta? Certamente dirás que o ama também. Veja o vídeo até o fim e saiba quais atitudes ou ações ou comportamentos demonstram que você realmente o ama. Vamos lá, né? Então, sempre recordando o que é a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E toda a escritura é inspirada divinamente pelo Espírito Santo, serve para nos ensinar, para nos explicar, para corrigir, para instruir, para questionar. Então, eu já vou começar com uma parábola. A parábola da semente e da árvore. Em um jardim florido, um jardineiro chamado José cultivava com carinho diversas plantas. Entre elas havia uma semente pequenina, plantada com cuidado em um vaso especial. José regava a semente diariamente, observando com atenção seu crescimento. Com o tempo, a semente brotou, se transformou em uma muda frágil, mas cheia de vida. José a transferiu para um vaso maior, proporcionando-lhe mais espaço e nutrientes. A muda cresceu, forte e viçosa, transformando-se em uma árvore frondosa e bela. Um dia, enquanto José admirava a árvore, ele se deparou com um homem de olhar penetrante, sorriso acolhedor. Quem era? Era Jesus, o mestre que ensinava sobre o amor e a fé. Jesus se aproximou de José e perguntou: José, essa árvore representa o meu amor, o seu amor por mim? José, emocionado pela presença de Jesus, respondeu: Sim, Senhor. Cuidei dela com carinho, desde que era apenas uma semente. E agora ela se tornou uma árvore forte e bela, assim como o meu amor por ti cresce a cada dia. Jesus sorriu e disse: Que seu amor por mim seja como essa árvore, que tenha raízes profundas na fé, que cresça forte e resistente às tempestades, que dê frutos de boas ações para o mundo. José guardou as palavras de Jesus em seu coração e continuou cuidando da árvore com ainda mais dedicação depois que teve esse encontro com Jesus. Ele sabia que o amor por Jesus deveria ser nutrido, cultivado com cuidado, assim como a semente que se transformou numa árvore frondosa. A história de José e sua árvore se espalhou pelo jardim, inspirando outros jardineiros a cultivar o amor de Jesus em seus corações. Eles aprenderam que esse amor deveria ser a base de suas ações, nutrindo a fé, guiando suas vidas no caminho da verdade e da bondade. O amor por Jesus deve ser como uma árvore forte e viçosa, com raízes profundas na fé e frutos de boas ações. É um amor que precisa ser cuidado e nutrido com dedicação, para que possa crescer e florescer em nossas vidas. Ao amarmos a Jesus com todo o nosso coração, nos tornamos instrumentos da vontade divina, espalhando amor e paz por onde passarmos. Então,
nós vamos ver o diálogo de Jesus com Pedro sobre o amor. Após a ressurreição de Jesus, ele encontrou seus discípulos no Mar da Galileia. Durante esse encontro, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Pedro, como você sabe, tinha negado Jesus 3 vezes antes da crucificação. Jesus havia perdoado Pedro e o restaurado à comunhão. Então, esse diálogo, ele traz significados importantes. É a restauração de Pedro, que demonstra que ele teve a restauração completa após ter negado Jesus. Mesmo tendo negado, Jesus o comissionou para ser líder da igreja. Então, Jesus não pôs ele lá em último lugar, não. Jesus até falou, apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo enfatiza a importância do amor como base para o serviço cristão. Só depois que Pedro respondeu, eu te amo, Senhor, Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Então o amor, o nosso amor para com Deus, antecede o serviço, é a base para o serviço cristão. Esse diálogo mostra que Deus está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Não há quem não peque, né? Está escrito que só há um justo, é só Jesus. Todos os outros sobre a face da terra pecam. Qual é a diferença? É aqueles que creem em Jesus, que entregaram sua vida para ele, reconhecem o seu erro, se arrependem, pedem perdão e recebem o perdão. Então, essa pergunta, esse diálogo de Pedro também fala que Jesus confiou em Pedro. Mesmo ele tendo negado, Jesus confiou em Pedro, mesmo após a fraqueza. Mostra o perdão divino. Deus está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Então, revela assim que a confiança de Jesus, a gente já viu, fortalece. Jesus confiou em Pedro, mesmo ele tendo falhado. Então, esse diálogo mostra a importância do amor, a importância do perdão e da restauração de Deus. Então, o amor é a base para o serviço. Amar a Deus acima de tudo vai nos permitir experimentar a plenitude da vida cristã e cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Então, eu quero ir assim diretamente, ali eu contei a história, na passagem que é João 21, verso 15 a 17. Eu contei, Agora eu queria ler, porque a palavra é poder. E você ouvir a palavra, ela, tem um mistério nisso. Isso entra no seu coração pelo poder do Espírito Santo. Então eu gosto de... Vocês reparam, que eu sempre leio versículos. Então, João 21, verso 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. No verso 16, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, é muito forte, essa pergunta de Jesus por 3 vezes. Mas o significado dela é esse, ressaltar o que a gente já acabou de ver, Ressaltar a importância do amor como base, o perdão, a restauração, a confiança de Jesus. Então, Pedro respondeu, amo.
E você, como é que você vai responder essa pergunta? Então, eu vou trazer aqui 4 pontos que é importante a gente avaliar. Porque amor é muito mais do que uma emoção, um sentimento. Amor é atitude, amor é ação, amor é prática. Então, esses 4 pontos não fui eu que inventei, não. No dia 30, 31 de maio e 1º de junho, teve uma conferência em São Paulo, em Marília e em Curitiba, chamada Fire 24. Fire quer dizer fogo. Organizada pela Cefam, Cristo para Todas as Nações. E foi um evento maravilhoso que eu tive a oportunidade de comparecer. E na primeira ministração, o Eric Gilmore falou sobre esse amor. Então, eu queria trazer aqui uma parte do que ele falou, porque me tocou tanto. Ele falou assim, a obediência é a prova do amor. A experiência do amor de Jesus é a mais importante que tem. E como que nós sabemos que nós amamos a Jesus em primeiro lugar? Então, em primeiro lugar, você vai ver se ele é o seu primeiro amor. E se você mantém o primeiro amor. Quer dizer, o que significa? Que ninguém, que nada pode cativar seu coração mais do que Jesus. Tem palavras fortes na Bíblia que fala: quem ama a seu pai, sua mãe ou a seu filho mais do que a mim não é digno de mim. São coisas fortes que às vezes a gente não quer ouvir, mas a gente vai crescendo como aquela árvore, como aquela semente que foi crescendo, simbolizando o amor do Senhor que vai se aprofundando, se aprofundando. E aqui a pergunta, né, é profunda. Jesus está em primeiro lugar realmente no seu coração? O segundo ponto é, o seu tempo com Jesus é prioridade? Ou você faz tudo antes, no finalzinho do dia, você já cansado lá, deita na cama e fala assim, aí ora 5 minutos. É a pergunta. Mas você viu que Jesus perdoou a Pedro a negação? Então, assim, não é para você ficar triste e sentir culpado. É para você examinar aonde você está e se aproximar mais do Senhor. A terceira pergunta é, a palavra do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa? Você gasta tempo lendo a Bíblia? E a quarta pergunta é, aquilo que Ele quer é mais importante do que você quer? Então, qual é a sua resposta? Será que você pode dizer que o ama? Que você cumpre esses 4 pontos, né? Então, o seguinte, vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Quando eu ouvi essa ministração, o que aconteceu? Me pegou de jeito. Por quê? Porque eu tenho alguma dificuldade de dormir, então eu acordo tipo 4 e pouco. E tá escuro ainda. Aí eu costumo orar de manhã cedo. Mas até clarear o dia, o que eu faço? Eu estendo meu braço assim, tem um criado ali, e o que tem lá? Meu celular. Então a primeira coisa que eu pegava no dia era o meu celular. Para quê? Para ver as notícias de Israel, que eu amo Israel, eu suporto Israel 100%. E então, quando ele falou, a prioridade é Jesus do seu tempo, eu falei, ixi, não é não. Porque a primeira coisa que eu pegava era o meu celular. Então, para mim, essa pergunta me tocou e eu vi, não. Então, eu preciso de mudar isso. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não vou pegar o meu celular como primeira coisa que eu vou fazer no dia. Mesmo que tiver escuro, até antes de amanhecer, eu vou conversar com Jesus. Eu vou buscá-lo. Eu vou buscar a presença dele, eu vou conversar com o Espírito Santo. E aí, eu vou gastar pelo menos a meia hora. E aí, assim, a cada um, as perguntas vai tocar de uma forma, porque cada um é diferente, cada um está num ponto da sua caminhada com Jesus.
as perguntas servem para você se avaliar. Como você está? Do ponto de vista prático, porque na emoção, no sentimento, todos vão responder que ama. Mas você ama mais a Jesus do que a sua mãe, seu filho? Né? É pergunta difícil, mas como aquela sementinha que o José criou, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E assim é nosso relacionamento com Jesus. A gente vai aprofundando, a gente vai aumentando a comunhão. Então, para mim, isso aí me pegou para valer. E eu comecei a fazer uma lista daquilo que estava cativando o meu coração. E aí eu fiz a lista e estou com o propósito de falar, não, eu quero seguir ao Senhor, eu quero amá-lo, eu quero demonstrar que amo, não só dizer com a boca, ou né, ter aquela imaginação que ama, eu quero praticar esse amor. Então, cada um de nós vai responder as perguntas e se avaliar e ver aonde você está. Porque Ele já ama incondicionalmente cada um. Mesmo antes de você escolher Jesus, Ele já te amou. Já na cruz Ele falou. E aqueles que haveriam de crer em mim, Ele já te amou. Ele já morreu por você. Que dirá agora que você já optou por Ele? Então, o amor dele está aí, né? Ele está de braços abertos para nos receber e para receber o nosso arrependimento, caso alguma coisa, né, não esteja certa e possa melhorar. Bom, então, eu já vou para o nosso versículo-chave, que é o João 21. Nós lemos do verso 15 a 17, mas eu vou ler só o primeiro, porque Jesus pergunta 3 vezes, eu vou ficar só com a primeira pergunta. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Então, é a condição base para o serviço. Para você fazer alguma coisa, você tem que amar. E amar é só de perto, amar é só gastar tempo. Eu lembro da Valnice Milhomes que falava, adorar a Deus tem a ver com o verbo beijar, e ninguém beija de longe. Então, essa intimidade com Jesus, ela tem que ter proximidade. Então, nós vimos que Jesus quer que o amemos. E ele pergunta para nós da mesma forma que perguntou para Pedro. Tu me amas? Vimos que Jesus se interessa pelo amor que você tem para com ele. E como eu disse, se olhar para a gente vai falar que ama. Mas devemos analisar mais profundamente e ver se de fato cumprimos ou buscamos aprofundar nosso relacionamento com ele. Então, assim nós vamos orar. Senhor, meu Deus, arranque meu coração de pedra e substitua por um coração de carne, que possa te amar. Ele pergunta, tu me amas? Então nós vamos orar para o Senhor. Repita após mim. Cative meu coração a ti, Senhor. Senhor, me ajude a dar meu tempo para ti em primeiro lugar. Senhor, que eu possa valorizar a tua palavra mais do que qualquer outra coisa. Senhor, que eu queira cumprir a tua vontade mais do que a minha. Senhor, eu quero te amar. Me ajude a cumprir a tua ordem. Me ame. Jesus, eu te dou liberdade para mexer comigo. Eu te dou permissão para trocar o meu coração. Tem uma palavra que fala, né? Ele trocará o coração de pedra por um coração de carne. Então, eu te dou liberdade para fazer isso. A tua vontade é que eu ame. Eu quero te amar. Produza este amor em mim, Jesus Cristo. Só o Senhor, através do Espírito Santo, pode me levar a te amar. O que eu posso oferecer é a minha vontade,
a minha disposição em te seguir. Leva-me, Senhor, eu vou. Guia-me, Senhor, eu vou. Eu quero seguir a ti. Só o Senhor pode me fazer amá-lo. Eu vou, eu quero te seguir. Então, Senhor meu Deus, eu te agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Eu abençoo a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Compartilhe, comente. Quem sabe esse vídeo pode ajudar alguém. E examine-se a si mesmo sem medo, sabe, de encontrar, alguma resposta àquelas 4 perguntas. Jesus cativa em primeiro lugar seu coração. O tempo com ele é prioridade. O tempo com sua palavra é mais importante do que tudo. E a vontade dele é mais importante. Qualquer que seja alguma dessas perguntas que você não estiver 100% satisfeita, Jesus está de braços abertos para te receber, para te perdoar, para te conduzir. Ele quer a intimidade com você. Ele quer o relacionamento íntimo com você. E esse relacionamento passa por contemplar, passa por buscar a presença, passa por se aquietar. Não tem como a gente ouvir a voz de Deus sem estar quieto. Então, eu te conclamo a buscar o Senhor, a buscar a presença, a buscar essa intimidade, a demonstrar que o ama, porque Ele já nos ama, de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no nome santo de Jesus, que Ele te abençoe e que sua semana seja maravilhosa e que a sua sementinha do amor para com Jesus vá crescendo e sendo cultivada cada dia mais. No nome santo de Jesus, amém. Muito obrigada a você que chegou até aqui.